Tava com saudade de mim? Pessoal, eu tô Tá com gravando saudade um de curso mim? chamado Mente do Rei. Ele está fantástico. Mas como eu não tô postando nada aqui no YouTube, eu resolvi fazer um vídeo respondendo qualquer pergunta de vocês que me seguem no Instagram, @MarioSchwartzman. Richard, Dor de cabeça. olha pra mim. Escolhe uma pergunta, Richard, mas faz uma pergunta bacana, uma pergunta legal. Deixa eu ver uma aqui no seu Instagram. Então tem uma aqui do Pedro, ele falou assim: Mário, minha mãe é católica, meu pai é evangélico. É verdade que a maconha é do diabo? Hã? Ele falou: Mário, minha mãe é católica e meu pai é evangélico. É verdade que a maconha é do diabo? A maconha é do diabo? Você quer que eu fale disso? É o cara que mandou aqui o Pedro, mano. Então, galera, vamos falar nesse vídeo sobre Cannebossen! Então é o seguinte, galera, vamos falar nesse vídeo. Será que a maconha é do diabo? Será que a Cannebossen é do capeta? Será que a cannabis é realmente obra do tinhoso? Então fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar a verdade sobre isso. Fala, galera, beleza? Hoje eu quero falar sobre a Cannebossen, um dos ingredientes mais importantes e utilizado para fazer o óleo da unção. O óleo com o objetivo de ungir reis e sacerdotes na época de Israel. Descrito em Êxodo, capítulo 30, versículos 22 ao 25. Então, o Senhor disse a Moisés: tome as seguintes finas especiarias: 500 shekels de mirra líquida, metade da canela perfumada, 250 shekels de Cannebossen, 500 shekels de cássia, tudo de acordo com o santuário, em shekels, e uma parte de azeite de oliva. Transforma-os em óleo de unção sagrado, uma mistura perfumada, obra de um perfumista. Esse será o óleo sagrado para unções. Cannebossen é, na verdade, cannabis, ou também conhecida como maconha, e ela foi traduzida como cana aromática ou calamus, desde as primeiras traduções da Bíblia romana. E você só consegue encontrar esta palavra realmente escrita na Bíblia original, em hebraico. Só para você ter ideia, o óleo sagrado foi usado na Bíblia para ungir reis e sacerdotes da época de Israel, mas também foi usada como incenso sagrado no Templo de Salomão, assim como está escrito em Êxodo 30:35. Nando mandou E disto R$5. farás incenso, um Como perfume melhorou segundo minha a alimentação? Devia ir um nutricionista. Manda o bíceps. Não, segundo a Bíblia hebraica, o incenso do Templo de Salomão era na sua maior parte cannabis, maconha, Cannebossen, ou seja lá que nome vocês dão para uma erva sagrada, nos tempos profanos de salsicha e aspirina. Mas antes, se você curtiu o tema, coloque um comentário aqui embaixo com outros assuntos que vocês também gostariam de saber sobre a Bíblia em hebraico. E me segue no Instagram, que todos os dias eu estou postando pérolas de sabedorias para todos vocês saírem da lama dos porcos. Lucas Silva, Bora começar? superchat de R. Cifrado. Sim, galera. Mandou R$5,05. Acordei. Boa tarde, Cham. Salve, Lucas. Isso teria acontecido se Newton tivesse embaixo de uma mangueira. Cannebossen, queira você goste ou não, é cannabis. Isso foi comprovado depois que uma polonesa chamada Sula Bennett fez um estudo para saber a origem dessa palavra, através da etimologia comparativa com os idiomas antecessores do hebraico, como por exemplo o aramaico. Isso tudo em 1936, onde ele estava procurando confirmar as referências da cannabis no Antigo Testamento. Principalmente usado como fibra de tecidos e cordas, antes da chegada do linho. Para vocês terem ideia, naquela época não existia o linho ainda. O povo fazia tecidos e cordas com outra planta, que seria o cânhamo, uma espécie de cannabis, que usavam para fabricar a fibra e produzir materiais na época. Sula Bennett ganhou mais notabilidade após a Universidade Hebraica de Israel, em 1980, confirmar a sua interpretação e pesquisa sobre a Cannebossen, que era, sim, o tal cânhamo, e foi utilizado também como incenso em diversos rituais no judaísmo antigo. Por isso, muitos judeus de sangue, aqueles que não estudam a Torá, não sabem dessa existência. Porém, os rabinos já sabem, defendem e até dizem que a maconha é kasher. E isso pode ser comprovado por diversos vídeos e documentários de rabinos sobre o assunto. O cané foi traduzido como cana ou calamus desde a primeira versão da Bíblia hebraica, a Septuaginta. E esta foi uma terrível tradução, seguida de geração em geração até agora, os tempos modernos. Mesmo nesse ano, onde tivemos claramente a notícia na CNN, agora em maio, mostrando fatos a respeito do templo de Tel Arad, em Israel, mostrando que eles realmente encontraram maconha queimada em um dos pilares que ficavam os incensos do templo. Assim como diz também em Levítico, capítulo 16, versículos 12 e 13. Pegará o incensário cheio de brasas do altar, que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa, que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Só a título de curiosidade, segundo a Bíblia, lá no antigo templo de Salomão, uma das regras era que o incenso nunca podia se apagar, pois o incenso era para Deus, então o incenso nunca realmente poderia se apagar. Agora vamos fazer uma conta matemática. Imagina quantos quilos de Cannebossen não foram de queimados. R. Cifrão 5.5. Xanda, eu acabei de comer chachicha. Então seria melhor fumar uma Cannebossen. Nenhum dos dois, viu, irmão? Naquele templo naquela época. Meu amigo, eu vim da Bolsa de Valores. Eu sou bom de matemática. Posso te dar certeza que, segundo a Bíblia em hebraico, Salomão queimou muita erva, queimada para a glória do nosso Senhor Deus, o Deus de Israel, o primeiro único, o alfa e o ômega de toda a criação, e também criador da cannabis.
Bom, vocês querem que eu pare por aqui? Ou vamos continuar para deixar o seu pastor com vontade de queimar o furico, ao invés de admitir que a maconha é sagrada para os judeus? E, obviamente, deveria ser também para os cristãos. Em Êxodo 30:23, Deus fala para Moisés colocar 250 shekels de canebossem, que se hoje pesquisarmos no Google, daria um total de 6 libras, ou 2,7 quilos de pura erva sagrada, para fazer o óleo sagrado da unção. Pessoal, era muita erva. Lembrando que não era apenas para derramar o óleo sobre quem seria ungido, mas sim para ser queimado no templo, para purificar os móveis do templo. E olha só, imaginem que milagre a matemática. A queima do incenso, com certeza, liberava THC. Tudo bem, eu concordo que talvez as proporções não sejam as mesmas das plantas modificadas até hoje. Mas calma lá, Satanás. Não esquece que você ainda vive de presunto e leite de vaca hormonizada, tá ok? Pandelovers. Não, tudo bem, mas até aí uma coisa não justifica a outra, né? Os caras poderiam utilizar essa erva sagrada naquela época. Cara, é a mesma coisa que falar assim, pão francês hoje em dia é um veneno. Pão na época de Jesus era sagrado e bom. Não fazia mal, não tinha glúten, não tinha açúcar, não tinha essas porcariadas aí hoje, industrializadas pro meio. Então, tipo, o jeito que os caras faziam uso desse óleo sagrado e até a queima dentro do próprio Vinícius templo, mandou R$5. eu acredito que não mais gerava engraçado é o símbolo um pagão à efeito esquerda no dele. cérebro das pessoas daquela época da maneira como a maconha gera hoje em dia, porque a maconha hoje ela faz você ter uma perda de neurônio. A médio e a longo prazo ela faz você fritar seu neurônio, né? Quem conhece pessoas aí que usam isso daí há bastante tempo, eu já vi as pessoas ficam mais lentas, com raciocínio ruim, então sempre, assim, Sensato é perda mandou de QI, R$5. em outras palavras. Nas antigas, todo mundo louco de canebocê no palácio. Agora, Belezura, bah, tomei o molenga. é aquele negócio, né? Pra mim, esse contexto aí que ele tá explicando do passado, dos caras utilizando como óleo sagrado e pra queimar dentro dos templos, não tem a ver com o contexto de hoje em dia, né? E a própria maconha, substância hoje em dia, ela é diferente dos tempos que ele tá falando ali, dos tempos bíblicos, no caso. Então, agora é lógico, quando ele fala, hoje em dia a gente come um monte de veneno, né? É tudo industrializado, só porcaria, concordo, né? Só que uma coisa não serve pra justificar a outra, do meu ponto de vista. Galera, garanto pra vocês que se vocês querem sentir a frequência de Deus, eu creio que se entupindo de veneno ou trabalhando como escravo nesse sistema, não vai te ajudar não. Tem que refletir muito e pensar. A sabedoria vale mais que ouro puro. Em Com toda certeza. a Bíblia, podemos ver a palavra concordo. canebócem escrita. Como, por exemplo, no livro de Cântico dos Cânticos, 4:14, o nardo e o açafrão, a canebócem e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e a aloés, com todas as principais especiarias. Isaías 43:24, não me compraste por dinheiro, canebócem, e nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades. Jeremias 6:20, para que pois me virá o incenso de Sabá, e a melhor canebócem de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves aos vossos sacrifícios. E Ezequiel 27:19, também Dan e Javã, o caminhante, traficavam nas tuas feiras, ferro polido, casca e canebócem entravam no teu negócio. E o mais engraçado, nesse mundo animal onde as pessoas usam máscaras de pé, mas tiram pra sentar, a cannabis é coisa do capiroto, é do capeta! Deus mesmo Nossa, isso aí que ele falou é muito... Isso aí que ele tá falando é... Essa parte aí é complicada mesmo. é a inveja, é a traição, a miséria, o pão com Pessoal, bota máscara no rosto pra andar, na hora de sentar, tira. salsicha e o Bolsa Família, é claro. Isso são coisas de Deus, segundo o povo. Vai entender, né? Galera, Me mandou antes de R$5. qualquer adjetivo que você for pregar a Mas cannabis, falando que é sério, simplesmente eu uma acho planta, que qualquer tipo de incenso, claro, aqueles de qualidade, dão sim uma sensação de relaxamento e outros benefícios. Ah, sim. Com certeza. Aliás, o incenso ele é até feito pra isso, né? Incenso é uma coisa bacana, deixa um aroma bom dentro de casa e tal. Só que aqui no caso ele tá falando do incenso que os caras utilizavam com canebácem, o nome do negócio aí, canebol. Tá. Tem vários nomes. qualquer crente que deveria ter lido a Bíblia Espartano deveria saber mandou que em R$5. Gênesis, Deus nos deu permissão Boa para usar tarde, todo Xande. tipo de erva Beleza. e planta Cara, que nos dê realmente, sementes. Como está a minha mente tem ficado uma merda. Pensamentos suicidas a maior parte do Canibal. tempo. Chape não tem. Cara, tá difícil. Preciso de um soco no estômago seu. Paulinho neles mandou R$5. Então tá liberado usar maconha? Ele só esqueceu de falar que o pessoal muda totalmente a planta hoje em dia e mistura com muitas outras coisas a cannabis. Não, ele falou isso João aí. Vitor 2003 Superchat de RC Não é isso que ele tá Franco falando, isso é a 5.5. interpretação errada Boa sua. tarde, Super.
Mal posso esperar pra ativando inteligência limitada. Até troque minha folga KK. Tamo junto, João Vitor. 7 horas, sexta-feira, hein? Olha a interpretação burra. Olha como... Ô, dá desgosto, mano. Dá desgosto de fazer react, velho. Olha só o que o cara falou. Não é isso aqui que o cara tá falando, mano. Escrito em Gênesis 1:29 Por que as pessoas mudam, cara, totalmente o contexto do que tá sendo dito? Ô, me explica isso, velho. Por que tudo que você fala hoje, da maneira mais clara possível A, os outros falam que é B, velho? e disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de Pedrão árvore que dá mandou semente, R$5. ser-vos-á para mantimento. Depois você pode analisar o Chape Xandão. Tenho que sair já. Ah, deixa eu ver. E Gênesis 9:3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então é isso mesmo, galerinha. Miguel Fábio Superchat de R Cifrão 5.5. Boa tarde, Super. Você já está esperando por perguntas sobre Terra plana no podcast? Você acha que essa possa ser a pauta principal para render views? Na verdade, eu não tô esperando isso daí não, viu? Eu não sei se o Ilá vai querer falar sobre esse assunto. Eu não tô esperando nada, eu só vou conversar com o cara, só. Do jeito que ele quiser conversar, eu converso. Mas eu não acho que isso daí vai ser algum tipo de pauta principal, não. Talvez uma pergunta ou outra só. Beijo mandou R$5. Não sei. Xande, você vai no podcast do Vilela. Sei que é delicado comentar sobre, mas vou falar MSM assim. Ele é brincalhão até meio infantil. Então não aprofunda muito os assuntos, campeão, só uma dica. Tranquilo, irmão. Deixa com o pai aqui, velho. Hexa mandou Obrigado aí pela R$5. dica. Reaja ao Jesus Inteligência Artificial que fica Hamilton 24 e horas Tatiana na Twitch. Superchat de R$3. Cannabis é pra fracassado e acomodado. Concordo, Hamilton. Pessoas fracas.